Uma dúvida que eu fiquei, assim, enquanto a gente estava falando, né, eh, e eu queria é muito bom que os especialistas falem isso, né. Tem como uma pessoa normal identificar um psicopata no trabalho? O que que ela pode fazer para se cuidar? Existe isso ou é viagem isso daí? Eu acho perigoso esse caminho, sabe? Eu É? acho que eu acho, porque eu acho que a gente fica muito perto ali de novo, de um uso de uma categoria psiquiátrica, mesmo que não esteja nesses termos na CID, no DSM, uma categoria que a gente tem uma utilidade clínica e forense para um uso que na prática eu acho que vai ser um xingamento, sabe? Então eu acho que é mais fácil as pessoas se posicionarem diante de comportamentos que elas julguem antiéticos, errados, perversos, ah, o que quer que seja, sem precisar chamar de psicopata. Você não precisa saber que o que uma pessoa fez é errado. Você não precisa saber que ela é psicopata. Geralmente é o contrário, né? Primeiro você sabe que é errado. Uhum. Então, eu não sei o que o Thiago acha, eu prefiro dessa forma, né? Especialmente em relações familiares ou em relações profissionais de trabalho, eu sugiro que as pessoas se preocupem menos com o critério diagnóstico, com o estabelecimento diagnóstico, e mais com a qualidade das relações. Eu acho que se você fizer isso já está muito bom. Psicopatia é um problema dos psiquiatras, um problema dos psiquiatras forenses, acima de tudo, mas o problema em casa, o problema no trabalho, o problema nas relações é um problema de todos. Eu particularmente não acho que a gente precisa dessa categoria, Uhum. não precisa dos psiquiatras para que as pessoas tenham cuidado com as próprias relações, com as relações entre os pares. Não sei o que o Thiago acha. Acho que depende. Acho que, como toda boa pergunta muito grande, muito abrangente na psiquiatria, depende. Eu entendo o raciocínio por trás. Então, primeiro ponto, eu acho que é importante as pessoas terem acesso a um conteúdo de qualidade, baseado em ciência, sobre o que é, o que não é. Você falou, por exemplo, do narcisismo, né? Então, todo mundo tem um ex-narcisista, todo mundo tem um familiar narcisista. Isso eu acho interessante de entrar na cultura popular, mas eu acho que tem os prejuízos, porque isso vira um adjetivo e começa a não ter absolutamente nada a ver com a essência clínica. Por exemplo, até a teoria psicanalítica do Freud, todos nós temos um narcisismo Uhum. inerente, uma questão de autoestima, uma questão de produtividade, uma questão da gente conseguir as coisas na vida. Então, deixar só nesse campo negativo do narcisismo não faz nem sentido clinicamente. Uhum. Em relação da psicopatia, eu acho importante das pessoas terem acesso a informações, eu acho importante das pessoas saberem identificar alguns sinais de alarme, mas também concordo com o Gustavo, porque eu acho que é uma coisa muito mais ampla, assim, desses padrões de relacionamento, porque um perigo muito grande é que qualquer pessoa que discorde, qualquer pessoa que esteja num espectro político diferente, qualquer pessoa que ouse discordar, então a gente vai chamar de psicopata. E isso ao longo da história já foi muito utilizado de uma maneira muito ruim. Ou seja, de você pegar alguém que você discorde e você atribuir características, chamar de psicopata. Eu não acho que seja um caminho muito bom, eu acho que é um caminho, inclusive, muito perigoso, porque eu acho que, por exemplo, para você fazer um diagnóstico de psicopatia, esse é um outro fator, né? A gente nunca pode, por exemplo, pegar um político, uma figura pública, alguém que você não tem examinado diretamente, e chamar aquela pessoa de psicopata, porque você não está tendo acesso à essência daquela pessoa. Você está tendo acesso a uma determinada face, uma persona, como que aquela pessoa se apresenta em público, Uhum. mas você precisa fazer uma entrevista clínica com aquele indivíduo, tem uma série de características que você precisa avaliar, tem uma série de informações colaterais que precisam ser obtidas, então é um processo sério, demorado, trabalhoso, e isso que o Gustavo falou. E se você avaliou alguém, você não pode, por conta do sigilo, falar. Então, pessoas que se manifestam de uma maneira muito veemente, tal indivíduo é psicopata, aquele indivíduo é psicopata, Uhum. mas de onde que veio isso? Teve uma análise clínica efetiva? Até porque se Legal. teve uma análise clínica, você não pode falar isso em público. Essa Uhum. é uma questão do Código de Ética Médica que é Uhum. muito importante, a Uhum. questão do sigilo. A gente não pode falar. Inclusive, essa é uma discussão, inclusive, que tem muito grande nos Estados Unidos, se inclusive se não seriam
papel do psiquiatra diante de situações muito extremas, de assumir esse papel e de falar, não, que tal figura pública tem um quadro de um narcisismo, de uma psicopatia, mas não é um consenso dentre os psiquiatras, e as pessoas apontam muitos perigos desse tipo de você instrumentalizar a psiquiatria, a saúde mental, para realmente para chegar no determinado objetivo. Ou seja, né, como que eu tenho convidados educados? Eu fiz essa pergunta ruim para vocês, porque eu recebo direto, né? Então, como que eu sei identificar um narcisista? Não, mas a pergunta é boa, é isso mesmo. E você sabe, desculpa te cortar, mas você sabe que é muito curioso, porque isso acontece também entre os próprios psiquiatras. A gente que faz perícia, que acompanha perícia, é muito comum que a gente vê peritos concluindo, né, sobre um diagnóstico, especialmente no campo da personalidade, à luz de preconceitos ou à luz de um senso comum e não fazendo uma análise profunda daquele caso, né, Thiago? É muito comum. A gente faz assistência técnica, né, que é esse trabalho de acompanhar a perícia e enfim, tentando ajudar ali as partes a identificar as relações entre a psiquiatria e o direito, e é muito comum a gente ver profissionais que chegam a conclusões muito baseadas nisso que você está dizendo, assim, em outras palavras, às vezes o comportamento do psiquiatra, mesmo envolvido numa situação séria como de uma perícia, que tem um trâmite legal super importante, que vai definir a vida de uma pessoa, é muito comum a gente ver psiquiatras com um posicionamento muito simplista e dando diagnósticos muito levianos, assim. Então, acho que é bom destacar isso. Por isso que o meu posicionamento é de ser mais comedido, assim, com os diagnósticos, porque eu acho que até entre os psiquiatras, e aí o estrago é muito grande, né? Imagina um perito fala que um fulano que Hum, cometeu um ato ilícito é um narcisista, eh, a maneira como o juiz vai interpretar aquilo, hum. ela leva para um caminho que eventualmente não é nem o que o perito queria. Enfim, é uma coisa bem complicada essa apropriação dos nomes e das nomenclaturas, que o psiquiatra usa. Em alguns contextos isso pode ser até muito danoso, é isso que eu queria destacar. Não, é justamente porque eu fiz essa pergunta, porque muitas vezes alguém me pergunta, não, mas como que eu posso identificar fulano? E eu acho um pouco engraçado, né? Porque assim, teoricamente, eu sou formado em psiquiatria. E E eu ainda tenho só dificuldade, às exato, é vezes. Eu falo assim, isso. cara, mas não sei, eu levo o meu caso para supervisão, converso com o colega, já discuti caso com o Thiago, com o Gustavo pessoalmente várias vezes, falo, tô com dúvida nisso. Ou seja, mesmo especialista, bem informado, técnico, tem dúvida. E precisa Então, de tempo, como e você precisa de falou, né. tempo, né? Então, Tempo não só de consulta, tempo de vida, né, para ter certeza de que aquele diagnóstico faz sentido, né. isso. Então, assim, tudo isso para falar assim, ó, fujam, né, de gente que simplifica demais, que fala que Exato. é, pô, 5 slides eu vou te ensinar o que que é tal coisa. Né, Isso. quantos livros o Thiago já, né, citou só hoje, então assim, não tem como a gente simplificar o assunto, né, então é gostoso, é midiático, né, mas ao mesmo tempo se a gente transformar em carne de vaca, a gente perde todo o rigor técnico, toda essa seriedade, né. E uma coisa que eu queria, assim, mudando um pouco de assunto só. E só antes Ah, da próxima pergunta, até, que eu acho que é interessante, colocando uma camada a mais de complexidade, hã. é, existem psiquiatras que têm transtornos de personalidade. E existem psiquiatras que têm quadros de psicopatia, ou seja, traços psicopáticos, ou um quadro completo. Inclusive, essa descrição tem no livro do Cleckley, da década de 40, tem um capítulo específico que ele relata o caso de um psiquiatra com traços psicopáticos. Olha. Então, esse poder de Uhum. dominação, essa manipulação, então todo. Aliás, lembrando agora o Hannibal Lecter, né? É. Acho que essa figura aqui, o Hannibal Lecter é um psiquiatra forense. Então, essa questão dessa dominação desse poder, então acho que excelente esse comentário que você trouxe, que é essa questão desses indivíduos. Passou esse exercício, abram o Instagram e vão ver os influencers, os conteúdos que aparecem para você. Então, são pessoas que têm muitas certezas, são pessoas que falam: ó, você precisa fazer isso para mudar a sua vida, eu vou dar a resposta para como que você vai organizar a sua vida, você tem que fazer isso. Então, pessoas que têm essas respostas, essa certeza pra gente, isso na saúde mental é muito importante. As pessoas que têm certezas muito
fixas, muito rígidas, e que tem aquele jeito, porque é, a variedade da experiência humana é gigantesca. Quando a gente estuda sobre esse assunto, a gente fica muito mais com dúvidas do que certezas. Então, essas pessoas que se manifestam até sobre esse tema da psicopatia dessa maneira muito veemente, não, é isso, é aquilo, isso não é baseado na ciência. A ciência tem muito mais dúvidas sobre esse assunto do que certezas, mas virou esse capital, né, nessa economia da atenção. Você precisa capturar a atenção da pessoa muito imediatamente. Um bom jeito de você fazer isso é sob um argumento de autoridade. Eu sei do que eu tô falando, afinal de contas eu sou um psiquiatra. O caminho é esse, você tem que fazer isso. Isso não existe na saúde mental. É um caminho que é construído. A gente vê isso no consultório, né? Essa visão, ou Uhum, seja, uhum. de tentar entender quem que tá na nossa frente, de fazer esse caminho em conjunto. Então é interessante também colocando essa camada mais de provocação e de complicação sobre o assunto. Não sei o que o Gustavo também acha. E outra coisa, né? Mundo acadêmico também tá Nossa infestado senhora. de psicopatas. Então, em departamentos de psiquiatria, também a gente pode ver esse tipo de. Essa visão mais utilitarista, essa coisa manipuladora, dentro da psiquiatria. Olha que difícil. As próprias pessoas que estudam sobre isso também podem ter esses traços, como que a gente leva isso em consideração. Quantas vezes eu já não ouvi essa, não, coloca meu aluno aqui, faz não sei o quê, e vai mexendo como se fosse um tabuleiro, né? É isso. Exato.